Olá, tudo bem? Sou Anilton Oliveira do site Firme Propósito e hoje vamos dar continuidade às nossas reflexões sobre liderança. Hoje nós vamos falar sobre Ziklag, oportunidade de crescimento. Nossa reflexão está lá em 1 Samuel capítulo 30, todo o capítulo. Peço que você tire um tempinho e faça uma leitura desse capítulo para acompanhar com mais cuidado a nossa reflexão. E vamos falar sobre como enfrentar dificuldades. Você já enfrentou dificuldades em sua vida? Como você lidou com elas? Quais foram as suas principais reações? Então nós vamos ver como Davi enfrentou uma situação muito difícil da sua vida. Vimos em outra mensagem que ele havia vencido a Golias e desde então começou a servir ao rei Saul. Mas, com o tempo, ele acabou tendo que fugir de Saul porque, devido à inveja, não foi possível continuar ali como um soldado de Saul. Isso nós vamos ver em outras reflexões sobre liderança. E nesse momento, Davi vai pedir ajuda a um rei, e esse rei cede a Davi essa cidade, a cidade de Ziklag, onde torna-se ali o quartel-general de Davi. Enquanto Davi estava em uma batalha, servindo ao rei de Gate, ele, após 3 dias de batalha, retorna com seu exército à sua cidade, onde estava a família de todos esses 600 homens, e encontra a cidade totalmente destruída, arrasada, e as mulheres e as crianças levadas cativas pelos os amalequitas. E aí, dessa situação vem a primeira lição. Diz-nos ali o texto, nos versículos 3 a 4, que Davi chorou juntamente com todas as pessoas. Essa é a primeira lição porque, às vezes, o líder precisa chorar com o seu povo, precisa chorar com a sua equipe, precisa abrir o jogo da sua situação, da sua dificuldade. E foi o que Davi fez. Ele seguiu na contramão das orientações modernas. O líder tem que parecer forte, mas não, ele estava sofrendo naquele momento. Sua família havia sido levada, a família de seus soldados havia sido levada. E o que ele fez? Chorou em alta voz com todos aqueles homens. Muitas vezes, as lágrimas sinceras, elas são mais eloquentes do que palavras. Davi não tinha palavras ali para aquela situação, mas ele tinha as suas lágrimas. Então essa é a primeira lição que nós tiramos, chorar junto muitas vezes com os seus liderados quando necessário, não forjar uma situação para emotiva, mas com sinceridade, lágrimas sinceras, vai unir mais os líderes e a sua equipe, ok? Outra grande lição é como lidar com a impopularidade. Todos os líderes em algum momento vão enfrentar situações de impopularidade. E como lidar com elas? Nesse momento, Davi, após chorar ou enquanto chorava com a sua equipe, eles queriam apedrejá-lo, culpando-o pelo ocorrido. E aí a gente já aprende que é mais fácil achar um culpado quando as coisas não vão bem. É muito mais fácil você escolher alguém para culpar do que ter a capacidade de pensar em uma saída, em uma solução para o problema. E como que Davi lidou ou vai lidar com essa impopularidade? Será outra lição que nós vamos verificar, mas quero deixar essa bem clara. Quando estiver vivendo momentos de impopularidade, o melhor que você tem a fazer é ter temperança, é ter paciência para enfrentar a situação. Outra grande lição que nós aprendemos é voltar-se ao Senhor. Aqui diz-nos o versículo 6 a 7 que Davi se animou no Senhor. Veja, ele estava completamente quebrantado, enfrentando ali a perda de sua família, enfrentando ali a impopularidade, a oposição das pessoas. Em um momento de muita pressão, de muita angústia, ele animou-se no Senhor. Ou seja, animar recuperou a vida, recuperou o vigor, recuperou
as forças no Senhor. Isso como? Através da oração, através da reflexão em Deus, através da entrega. Então fica essa lição: voltar-se ao Senhor, estar diante do Senhor antes de tomar qualquer atitude, antes de qualquer situação de desespero. E outra coisa que ele fez ao voltar-se ao Senhor foi consultar o Senhor. Ele chamou ali o sumo sacerdote e consultou ao Senhor, perguntando: irei, Senhor? Irei? Vou encontrá-los? E o Senhor falou: vá. Então é preciso, por mais que a decisão mais correta e sensata naquele momento fosse ir procurar a família, fosse sair desesperado à procura de sua família, mas por onde começar? E aí vem a importância de voltar-se ao Senhor para sermos encorajados a continuarmos e a termos direcionamento em nossa vida. Essa foi uma grande lição. Outra grande lição que eu aprendo aqui nesse texto, onde conta a história do saque de Ziclag, em 1 Samuel capítulo 30, versículos 1 a 11, é que o líder entende que cada pessoa tem o seu ritmo. Havia ali 600 soldados. Eles estavam há 3 dias já lutando. E todos os 600 foram em busca de sua família, suas esposas e filhos. Mas chegando em um determinado ponto, em um ribeiro, cerca de 200 não tiveram força para continuar. Não tiveram força para ir avante. E o que Davi fez? Deixou-os ali e partiu com os 400. E com a equipe que ele tinha, ele foi avante, preservando aqueles 200. Talvez fossem os maiores soldados, foram os soldados que mais lutaram durante os 3 dias. Quem sabe? Não temos como julgar. Mas Davi entendeu que cada um tinha o seu ritmo. Isso é algo importante. Não devemos julgar as pessoas como um todo, mas percebê-las a individualidade. Davi deixou aqueles 200 ali, mesmo sendo mais arriscado continuar somente com 400 homens. E uma última lição é que o líder celebra as vitórias com os seus liderados. Após reconquistar toda a sua família, os despojos que haviam sido levados, bem como despojos de outras vitórias dos amalequitas que foram se ajuntando à vitória deles de Ziclag, Davi recupera todos esses bens, recupera todos os seus familiares vivos, os familiares dos 600 homens, ele e 400 outros. E quando retornam, os 400 falaram: olha, cada um dos 200 que ficaram pegue os seus familiares, mas os bens não vão pegá-los, porque não foram à batalha conosco. E Davi disse: gente, a vitória veio do Senhor, não foi nossa, não foi a nossa força. Deus nos direcionou, Deus nos animou. E todos receberão igual parte. Veja lá um reflexo da graça de Deus nessa história do Antigo Testamento. Todos receberam a mesma porção. Davi ainda enviou presentes para outras cidades de Judá. Lugar que ele estava fugido, ele enviou presentes. Então, o líder celebra a vitória com os seus liderados. Esses liderados eram os mesmos que queriam pegar em pedras para apedrejar Davi. Mas você não vê ele aqui jogando em terra, mas você vê celebrando a vitória, porque ele sabia que a posição de liderança dele era uma posição difícil de enfrentamento. Então, quero fazer um fechamento para essa reflexão, dizendo: nas lutas, nas pressões do dia a dia que você enfrenta em sua liderança, e não estamos falando aqui exclusivamente de ministério pastoral, a gente sabe das pressões, mas de liderança. Às vezes você é um líder de jovens, às vezes você é um líder de senhoras, de homens, de crianças, de adolescentes, e você enfrenta pressões.
já acumuladas da sua vida, do seu dia a dia, tenha paciência. Quando receber críticas, tenha paciência. Quando estiver desanimado, anime-se no Senhor e peça direção a Ele. E quando tudo der certo, celebre com a sua equipe, celebre com todos. Um grande abraço